Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Homenageado Milton Ratum. Acompanhe agora Oficina Cinema na Escola, Ver e Fazer, com a educadora Beth Bulara. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural, Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Olá a todos e todas, eu sou a Beth Bulara, eu trabalho há muitos anos com cinema e educação, num projeto social, uma entidade chamada Cineduc, que já existe desde 1970, com a finalidade de falar da linguagem cinematográfica na época, e hoje a gente estendeu para as linguagens audiovisuais, porque nós ganhamos uma quantidade muito grande de meios para se servir das imagens e dos sons para comunicar pensamentos e sentimentos. Eu trabalho no Cineduc desde 1975, e a proposta realmente não é só trabalhar, ou não é de jeito nenhum trabalhar com o cinema na escola, como um apoio das matérias, apoio para ensinar história, apoio para ensinar geografia, e sim, para que a gente possa entender melhor essa linguagem, que nos parece muito óbvia à primeira vista, mas quando a gente começa a pensar sobre ela e a ter um pouco mais de cultura cinematográfica, nós percebemos que ela é uma linguagem muito intrincada, é uma linguagem que tem muitas camadas de leitura, e a proposta da gente é justamente fazer uma mediação com professores, com crianças, com jovens, para que a gente possa cada vez ler melhor essas camadas todas de linguagens, né, que aparecem no cinema e no audiovisual. Uma coisa importante é que, hoje em dia, com essa quantidade de telas que nós temos, se tornou cada vez mais importante conhecer essa linguagem. Um dos grandes problemas é que a gente tem, às vezes, numa mesma tela de computador, nós temos várias linguagens. A gente abre uma tela e ali nós temos a linguagem escrita, e sem esquecer que a linguagem escrita também é uma outra informação visual, porque nós lemos as letras com os olhos, nós vemos a diagramação e a tipografia usada, a tipologia usada, que também são dois fatores expressivos. Então, a gente tem essa linguagem escrita, a gente tem imagens fotográficas paradas em movimento, a gente tem desenho animado, enfim, a gente tem falas, músicas, muitas vezes ruídos só, e todas essas linguagens estão juntas numa mesma tela. Sendo que, quando a gente tem uma fotografia, um filme, a gente tem também outras possibilidades de linguagem. A gente vê telas pintadas, esculturas, arquitetura, balé, dança, né? A gente tem ali uma série de informações que, se nós não formos muito bons leitores em todas essas linguagens, nós realmente não vamos conseguir penetrar em tudo que essa tela nos mostra. Isso tem dois problemas, duas vertentes que eu considero muito importantes, porque através dos nossos 5 sentidos, sobretudo desses mais usados para passar ideias, para discutir ideias e desejos, necessidades, sendo que o visual e o auditivo são os mais fortes e mais usados. Eu queria começar uma reflexão com vocês sobre essa importância, a importância da gente ver filmes, da gente ver imagens,
com os nossos alunos, porque, na verdade, quando a gente diz que é necessário que a gente seja um bom leitor em todas essas linguagens, a gente está chamando a responsabilidade da escola, que é o multiplicador de conhecimentos, é o difusor de conhecimentos, é o difusor também do espírito crítico que as pessoas podem e devem adquirir com relação a todas as questões que chegam do mundo até ela, seja no seu ambiente, ou seja, vendo o mundo, seja no que chega através do celular, através da televisão, através de todos os meios e de todas as telas que nós dispomos hoje para entrar em contato com o mundo e com o pensamento do outro. A importância dessa ação na escola é enorme, e o professor pode ser um belo mediador para que as crianças, os jovens, os seus alunos, adultos, inclusive, possam ser cada vez mais atentos ao que está sendo dito para eles, e também possam cada vez melhor se servir de todos os meios e de todas as linguagens para expressar melhor as suas ideias, com mais precisão. Se a gente não faz isso hoje, como a gente falava antes da questão da leitura e da escrita, a gente corre o risco de ter realmente uma sociedade de analfabetos, né, em todas as linguagens, analfabetos funcionais. Hoje em dia, a gente precisa, e a escola deveria ter como uma meta também, poder ajudar seus alunos a adentrar esse mundo das imagens, esse mundo dos sons que nos chegam, cada vez com maior competência, para que ele possa também ser uma pessoa autônoma, para que ele possa ter as suas próprias ideias, para que ele possa se emancipar num pensamento social, para que ele possa ter os seus próprios julgamentos de tudo que ele vê e ouve e do comportamento, né, que ele percebe nas pessoas perto dele e longe dele. Eu gostaria de começar uma reflexão maior e também falando em ver e fazer, ou seja, eu vou mostrar para vocês uma série de imagens onde a gente vai poder também fazer uma reflexão mais aprofundada. Eu vou compartilhar uma tela. Bem, a primeira ideia é justamente essa que eu já falei com vocês, sobre a vida, o pensamento e a linguagem. Nós estamos com nossos olhos muito voltados para a mídia. Hoje existe até uma linha toda de educadores e de psicólogos, enfim, de profissionais que criticam a nossa dependência das redes sociais, a nossa dependência de ver a toda hora as redes sociais, de estar a toda hora consultando o Facebook, o WhatsApp, consultando, ver quais amigos curtiram alguma coisa que a gente compartilhou. Eu acho que todos os meios que vão chegando na vida da gente são meios importantes, são vitórias para que a gente possa realmente estar mais perto do outro, né? Mas também a gente tem que ter algum equilíbrio nessa proposta, e a gente tem também que ter atenção ao que está vendo, né? Então, nós precisamos ver a mídia, sim, mas também precisamos ver o mundo, olhar ao nosso redor, olhar a nossa sociedade, o nosso grupo familiar, enfim, a nossa escola, os nossos colegas, a relação interpessoal
cada vez com mais atenção. Falando na questão do olhar e da audição, né? Mas, na verdade, o que a gente tem aqui é algumas questões com relação a como a gente percebe o mundo, né? O Epicuro, já na antiguidade, filósofo, já falava que todo conhecimento começa nos sentidos. E é verdade, né? A gente não consegue imaginar como uma pessoa que não tem os 5 sentidos se relaciona com o mundo, né? Se a gente não tem capacidade visual, quando as pessoas são cegas, por exemplo, elas têm um mecanismo psicológico de estar atenta a todos, refinar todos os outros sentidos para compensar essa perda. A mesma coisa com a pessoa que é surda, por exemplo. Ela começa a ver melhor, ela consegue apurar a sua possibilidade de visão para compensar um sentido que ela não tem. Agora, quando a gente pensa numa pessoa que não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue ter olfato, que não tem tato e que não tem paladar, a gente nem imagina essa pessoa. Ela é uma ilha, seria, né? Porque eu nunca tive notícia de uma pessoa assim, mas ela seria uma ilha tão completa que ela jamais conseguiria se relacionar com o outro, porque até o toque da gente, até o toque de outra pessoa é o tato. Se a gente não tem essa capacidade, não pode se relacionar de jeito nenhum com o outro. O Merleau-Ponty é um filósofo do século passado que também afirmava isso, né? Todo saber se instala nos horizontes abertos pela percepção. Ou seja, a gente, primeiro, né, antes de qualquer elaboração científica, a gente tem que ter algumas observações empíricas, digamos assim, algum aporte de conhecimento que se abre para a gente, aos nossos sentidos, e lá dentro a gente consegue fazer, então, uma série de relações, ao inteligir entre todas essas informações que os nossos sentidos nos trazem, né? Eu acho que várias pessoas, por exemplo, também pensam isso. Uma dessas pessoas, que é uma filósofa francesa, que eu acho fantástica, maravilhosa ela, que é a Simone Weil, é uma pessoa de um profundo humanismo, e ela se dedicou muito a trabalhar em cima do pensamento da atenção, né? Que é uma coisa que às vezes nos falta, porque a atenção também é um exercício sério. Se a gente não consegue se concentrar em alguma coisa, olhar qualquer coisa com atenção, a gente não tem muita chance de perceber essa coisa. Então, ela falava que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Por que ela falava isso? Eu vou ler um trechinho dela, num texto dela, sobre atenção, que eu acho que explica muito bem essa frase dela. É bom para uma criança acompanhar dia a dia o crescimento de uma planta em suas pequenas e contínuas mutações, ou o crescimento de um animalzinho, não para ter noções de botânica ou zoologia, mas para sair de si mesma, alegrar-se com uma vida que não é a sua. Observando assim, a criança consegue transcender o ego e procura escutar e ver sinais da natureza e do outro. Ou seja, é um pensamento extremamente generoso mesmo. Você poder sair do seu ego e poder olhar o outro com atenção.
realmente toda e qualquer empatia na vida só é possível se a gente tiver esse exercício, e um exercício mais amplo, não só para as pessoas que nos circundam, que são aquelas que nós temos um amor, são aquelas com quem nós temos uma relação afetiva mais próxima, mas para poder ter empatia com o mundo, com as outras pessoas, com aquelas que a gente conhece de vista, com aquelas pessoas que a gente nunca viu, né, com todos os animais e com as plantas. E empatia é realmente algo que anda faltando no mundo, né? É um exercício de atenção para com o outro, de escuta, para que a gente possa realmente conhecer, entender melhor o outro, né? Outra pessoa que concorda que a gente tem que desenvolver, fazer exercícios para desenvolver a nossa percepção e a percepção daqueles que estão conosco, por exemplo, nossos alunos, mediar exercícios com eles, é o professor Darcy Ribeiro, que ele dispensa apresentação, eu acredito que todos aqui presentes conhecem muito bem, né? Essa pessoa que está aí nessa imagem é o Glauber Rocha, é um dos cineastas mais importantes do mundo, e do Brasil, sobretudo, né? Nós conhecemos o Glauber Rocha, temos grande admiração pelo trabalho dele, e o mundo inteiro tem admiração. Ele também concorda, porque só mostrando essas duas imagens a gente entende o que ele está dizendo. Vejam bem, ouçam bem. É importante a gente ter esse conhecimento, né? Para ser um bom cineasta, um bom fotógrafo, realmente a gente tem que apurar o olhar. Não adianta ter uma câmera maravilhosa, caríssima, se o olhar não é apurado, porque não é a câmera que faz uma foto. Quem faz uma foto somos nós, é o nosso olho, é o nosso cérebro, enfim, é o conjunto que nós temos, emocional e racional, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, que consegue fazer uma boa foto. Bom, eu vou ler esse texto do Darcy Ribeiro, que chama Janelas, e é um texto que está num livro dele chamado Lição de Coisas. Este mundo é mais complicado do que parece. Abra bem seus olhos de ver, acenda seus ouvidos de escutar, ative seu faro de cheirar, mobilize o tato de apalpar e sentir, use a boca de degustar. Só com tudo isso funcionando, você ficará atento para ver o que sucede. Esses chamados sentidos são as janelas que você tem no corpo para não ficar aí besta, feito uma pedra. A gente só pode conhecer e diferenciar um cágado de uma flauta ou de uma bananeira olhando, vendo, cheirando, ouvindo suas falas, se é que falam, apalpando para sentir sua forma e superfície e até provando com a língua sem exagerar. Cuidado com a caca. Ou seja, ele também costumava dizer isso. Se a gente quer, de alguma forma, perceber melhor o mundo, a gente tem que ativar nossos sentidos, a gente tem que apurar nossos sentidos. E a gente sabe que o sensorial, todo esse aparato sensorial, ele pode e deve ser refinado, exercitado, aumentado, educado, né? Eu vou dar um exemplo muito claro, eu já falei da fotografia, eu vou falar, por exemplo, da audição. Tem gente que gosta de música, quase todo mundo neste mundo gosta de música, gosta de ouvir música, cada um ao seu estilo, cada um do seu jeito, mas as pessoas, de um modo geral, ouvem a música ouvindo uma espécie de uma massa compacta que entra nos ouvidos, né? Outras pessoas que já gostam mais, que prestam mais atenção ao que estão ouvindo, elas conseguem distinguir alguns instrumentos dentro da música, né? Um roqueiro, por exemplo, pessoa que gosta de rock e que ouve muito com atenção,
consegue perfeitamente distinguir uma guitarra de um baixo, consegue ouvir a bateria, consegue ouvir, enfim, todo e qualquer instrumento que acaba entrando ali, um teclado, enfim. Uma pessoa que resolveu aprender um instrumento, uma pessoa que toca um violão, por exemplo, ela vai refinando o seu ouvido e ela consegue perceber quando o instrumento é desafinado, ela sabe afinar o instrumento, enfim, ela vai exercitando essa capacidade de audição e ela consegue, então, melhor do que ninguém ali, perceber um instrumento que está desafinado. Né? Quando ela vai ouvir um outro instrumento qualquer, por exemplo, ela toca violão, mas ela vai ouvir um pianista e aí ela fala, puxa, esse piano está precisando de um afinador. Né? Agora, tem uma pessoa que faz tudo isso na frente de 100 músicos, né? 100 e 120 músicos, que é o maestro de uma orquestra. Ele conduz todos esses músicos, uma quantidade enorme de instrumentos diferentes, mas ele consegue perceber com muita nitidez se tem um violino desafinado, se tem uma viola que saiu do compasso, e consertar tudo isso para que haja uma harmonia final na execução da música. É claro que alguém escolhe ser maestra porque gosta tanto de ouvir, já começa a vida tendo uma audição privilegiada, alguns até nascem com ouvido absoluto, né? Mas é tão raro. Mas, de qualquer maneira, se ele não exercitar isso, se ele não criar os exercícios de audição e de percepção, ele não vai conseguir ser um grande maestro. Né? Então, eu acho que a minha ideia de que a gente precisa refinar os nossos sentidos são corroborados pela Simone Weil, pelo Glauber Rocha, pelo Darcy Ribeiro, enfim, e eu acho que a gente tem que pensar muito a esse respeito. Falando na escola, o que a gente pode, então, ver aí? A escola se criou com um currículo que já é uma curadoria, né? Porque são escolhas. Essa daí já tem, digamos, 200 anos. Esse currículo que aí está. Ganhou partes, tiraram outras partes. É muito bom que tenham tirado algumas partes e colocado outras partes, mas ele, na sua, digamos assim, no seu formato, continua mais ou menos o mesmo. Ele é um currículo voltado para a objetividade, para o pragmatismo, para o imediatismo, para a factualidade e para a funcionalidade. É muito importante a gente pensar nisso e também pensar o que está acontecendo hoje com a escola no Brasil. Né? A relação desse currículo objetivo é uma relação com a ciência, o que é extremamente importante, mas o que a gente vê na prática, e por motivos múltiplos, que às vezes não tem nada a ver com o desejo do professor, ele se limita à superficialidade, ignorando os porquês de tudo que se aprende. Né? Às vezes o professor tem desejo de aprofundar, mas não tem tempo, ou não tem meios de fazer isso. Né? E a relação com a ciência é uma relação muito importante. Sobretudo hoje que a gente vê o nosso currículo ser enxugado de uma maneira muito extrema, não é? Assim, já tiraram a filosofia, a sociologia, as ciências, né? E agora estão também achando que a história e que a geografia não são muito importantes, ou seja, ele está ficando cada vez mais pragmático do ponto de vista de que você vai apenas ensinar a ler, a juntar as letras, a criar palavras, juntar uma frase, e talvez aprofundando muito pouco o teor dessas frases, né? Aprofundando muito pouco o que essas palavras podem dizer,
o vocabulário das pessoas. Então, assim, a matemática, segundo esse pensamento que tem hoje, ela deve se limitar às quatro operações básicas. Então, isso é o suprassumo do imediatismo e da funcionalidade, para que essa pessoa atenda a um mercado de trabalho, e a gente nem sabe que mercado de trabalho é esse propriamente, né? Então, mesmo esse currículo deveria e poderia ser um pouco mais aprofundado. Mas aí nós temos essa outra parte que muitas vezes só aparece na escola porque os professores e diretores, gestores assim desejam, que era a arte. A arte, ao contrário do currículo, ele envolve subjetividade, simbolismo, representações sociais, e ele não tem uma função imediata. Ela não tem uma função assim como as 4 operações têm. Né? Eu vou lá vou comprar alguma coisa, eu tenho que saber pagar, tenho que saber receber troco, ou então, se eu estou atrás do balcão, eu tenho que saber dar o troco direito. Isso é muito, muito, muito pragmático. E a arte, quando ela entra no currículo, ela vem desalinhando um pouco dessas relações. Ela vai buscar uma outra maneira de ver o mundo e de refletir sobre ele. A reflexão começa pela sensibilidade emocional. Na verdade, a gente tem que pensar que essa divisão entre razão e emoção, ela é uma divisão falsa. Nós somos íntegros e nós temos tanto razão quanto a emoção, são maneiras da gente elaborar pensamentos e elas funcionam juntos. Né? A gente, às vezes, começa a refletir sobre uma questão calcada num preconceito. Ou seja, o preconceito é alguma coisa que é emocional, ele não é racional, mas a gente cria todo um arcabouço racional numa base emocional. Por outro lado, tem gente que tem mais facilidade de fazer algum pensamento frio, que também muitas vezes é baseado em preconceitos, ou seja, só com todas essas coisas funcionando, como disse nosso professor Darcy Ribeiro, nosso mestre Darcy Ribeiro, só com tudo isso funcionando é que nós podemos ser íntegros, que nós podemos ter uma visão mais ampla do mundo. E, na verdade, a percepção deve estar a serviço desses 2 aspectos. Da ciência, que é um pensamento importante, socialmente falando, nos coloca certos aspectos do mundo, e da arte, que nos coloca outros aspectos diferentes. E é fundamental ao professor, e eu acho que todo professor concorda com isso, que é estimular a curiosidade dos alunos. A pior coisa para um professor, eu digo isso para mim, como professora também, aluno sem curiosidade, ele não quer saber de nada, ele não assim, e não procura ampliar nem conhecer melhor o mundo que ele vive. E vai ser uma presa fácil de todas as coisas que chegam para ele através das suas redes sociais, através da televisão, enfim, de todos os meios que ele pode acessar. Né? O Joseph Beuys é um artista plástico alemão e ele falava isso. Libertar as pessoas é o objetivo da arte. Portanto, a arte, para mim, é a ciência da liberdade. Eu concordo plenamente com ele. Só que eu acho que a ciência também é a ciência da liberdade. A gente poder pesquisar o universo visível, desde a mais longínqua galáxia até as nossas células, as nossas partículas corporais menores, até a nossa mente, que não aparece propriamente na matéria. Né? Na verdade, a ciência e a arte são libertadoras. Bom, eu queria, então, falar
na questão da fotografia, né? A gente tem como senso comum dizer que quando a gente olha, se a gente não tem problema nenhum no olho, a gente então sabe ver, né? A gente olha, está vendo as coisas, então a gente sabe ver. Eu acho que também quando a gente começa a fotografar, quando a gente começa a exercer melhor o domínio da percepção visual, e aí colocando, estendendo para a percepção auditiva, a gente percebe que não, a gente não sabe ver só porque tem a possibilidade de ver. O professor Alfredo Bose, baseado em grandes estudos, inclusive da Simone Weil também, e estudos antigos, antropológicos, ele falava que as pessoas têm 2 tipos de olhar. Isso já era alguma coisa conhecida lá longe pelos gregos antigos, pelos babilônios, mas ele se refere aos gregos, que distinguiam 2 tipos de olhar. É o olhar ativo e o olhar passivo, ou receptivo. O olhar receptivo é esse que nós temos normalmente. A gente recebe impulsos luminosos, então a gente vê o que está diante da gente. E isso é importante, porque nos permite andar no mundo e sair de algumas armadilhas, de alguns perigos, né? A gente está vendo, vai atravessar a rua, está vendo um carro, a gente está vendo, vai andar na fazenda, vê um tronco, então vê uma cobra também, além do tronco, né? A gente consegue se defender de alguns perigos do mundo, e consegue também, na verdade, ter algum prazer, porque alguns são tão óbvios, né, como um belo pôr do sol, que a gente não precisa de muito estímulo para ver a beleza e ter prazer vendo um pôr do sol. Mas o olhar ativo é aquele que busca, é aquele que tem curiosidade sobre o mundo, é aquele que vai olhar com mais atenção tudo que existe ao redor. Então, esse é o olhar dos cientistas, é o olhar dos filósofos, é o olhar dos artistas, das pessoas que buscam um entendimento maior do que é o universo, do que é ela mesma dentro desse universo, entender a si mesma, a autoconsciência, o autoconhecimento. E não é à toa que, desde essa época, dos babilônios, até antes, os egípcios mais antigos, eles observavam o céu, e foi aí que nasceu a astronomia, nasceu a matemática, nasceu junto com a matemática, nasceu a filosofia. Os 2 nasceram juntos, porque homens curiosos, mulheres curiosas, exerciam seu olhar ativo para o mundo em que viviam. Então, depois que eles percebiam, eles começavam a elaborar os pensamentos científicos que vieram caminhando até a nossa época. Mas, voltando aqui, então, é importante a gente ver, quando a imagem é mediada para a gente, que toda fotografia e todo cinema tem um enquadramento, que é uma seleção da imagem, é uma seleção que o fotógrafo escolheu para mostrar para a gente o que ele estava vendo. Seleção é isso. Você bota um pouco para lá e a tua seleção é outra. Você bota um pouco para cá e você tem outras informações. E é importantíssimo que quando a gente vai fotografar, ou quando a gente vê fotografias, conseguir ver todo o que está dentro desse retângulo, que costuma ser horizontal, né, no cinema, na televisão, mas que hoje em dia também a gente vê muito na vertical por conta da filmagem, da fotografagem com o celular no sentido vertical. Mas, de qualquer maneira, seja horizontal, seja vertical, nós precisamos realmente olhar tudo que está no nosso campo de visão, nesse retângulo, para ver o que vai acontecer na nossa fotografia. A gente
né, tem o hábito de, eu vou fotografar minha mãe. Então, bota a mãe no centro da imagem, desse enquadramento, não percebe o que está do lado, não percebe o que está em cima, embaixo, atrás, de formas que não entende que a mãe está relacionada com todos esses outros objetos que estão dentro da fotografia. É muito comum a gente ver, por exemplo, em fotos de família, a gente vê alguém com uma samambaia na cabeça, assim, né? Bem ao estilo Carmen Miranda. E aí a gente fala, nossa, foi mal enquadrada, o fotógrafo não olhou todo o quadro, apenas olhou quem estava no centro do quadro e fotografou. Da mesma forma, quando a gente está na frente da televisão, por exemplo, está vendo um filme, a gente acompanha, o olhar da gente acompanha o movimento do personagem, e a gente esquece que esse personagem está no ambiente. Esse ambiente é todo preparado para que a gente, espectador, tenha uma impressão do personagem. Se é a casa dele, se é uma loja que ele tem, enfim, tudo é pensado minuciosamente para nos falar da personalidade desse personagem. Então, é muito importante que a gente, ao fotografar ou ao ver fotografias, ao ver filmes, enfim, vídeos, a gente consiga tentar perceber ao máximo, e isso também é um exercício, perceber ao máximo toda a tela, todo o enquadramento. Meu Deus do céu. Bom, aqui nós estamos vendo como é que isso funciona. Essas 3 pessoas são profissionais de cinema, 3 franceses, aliás, 2 franceses e um espanhol. Essa pessoa aqui do meio é o François Truffaut, um importantíssimo cineasta francês, da Nouvelle Vague, e vocês veem que eles estão fazendo uma janelinha para ele poder ver o que ele quer enquadrar num filme que está fazendo. O que ele vai colocar para a câmera ver, né? Que espaço é esse, que tela é essa que ele está formando para o espectador. Esse moço que está atrás dele é o diretor de cena, né? O diretor de arte, o cenógrafo. Ele é a pessoa que vai colocar dentro desse enquadramento que o cineasta quer, ele vai colocar tudo que tem que estar ali para rodar essa cena. Ele vai fazer a cenografia, em geral, ele dirige esses artistas também, né? Que a gente pouco pensa neles, que é marceneiro, é cabeleireiro, maquiador, figurinista. Ele coordena essas pessoas para que tudo saia muito bem feito ali nessa cena. Agora, esse moço de chapéu ali, ele faz um outro gesto. Ele faz um gesto fechando mais ou menos o olhar dele. Ele é o fotógrafo, é o diretor de fotografia e, na maior parte das vezes, é o operador da câmera também, é o Nestor Almendros, o espanhol que eu falei, e ele ali está medindo a quantidade de luz que entra na sua câmera, que ele vai deixar entrar no seu filme, através da lente da câmera. Então, por que isso seria importante, né? Olha só, quando a gente pensa que a fotografia é cópia do real, e isso é um pensamento do senso comum, né? Eu vi porque está na fotografia, foi fotografado, eu vi no jornal, eu vi a reportagem na televisão. Então, o documentário, a reportagem, a fotografia, existe uma questão no senso comum de achar que ele é cópia do real, né? Então, aqui a gente vê o que acontece, que é o primeiro recurso que o fotógrafo tem para impressionar o espectador, né?
para impressionar quem está vendo o seu trabalho, que é a iluminação. A gente está vendo 6 imagens do mesmo homem, que está sendo fotografado com a mesma câmera, a mesma lente objetiva, né? Mesma distância, está na mesma posição. Enfim, a única coisa que muda aí é a iluminação. Então, a gente vê o resultado desse recurso. Né? É muito comum, há muitos anos que eu faço um exercício presencial com essas imagens. Isso eu faço com criança, faço com jovem e também com adultos. Né? Eu pergunto para as pessoas qual é a personalidade de cada um desses homens que estão aí, que a gente está observando. É muito comum virem respostas como, esse primeiro aqui é um homem comum. Né? A iluminação vem de frente, diminui todos os volumes do rosto dele, de formas que ele fica, a gente vê que é um homem com uma roupa, uma camisa social, um paletó, gravata, e a gente não tem mais muita informação sobre ele, sabe que ele está segurando alguma coisa que, provavelmente, que é um cachimbo, né? E a gente não sabe se ele está olhando direto para a câmera, se está olhando mais para o lado um pouquinho, se ele é estrábico, enfim. Esse outro de cima, do meio, a gente tem aquela clássica iluminação que os meninos e meninas fazem de maldade com o irmãozinho menor para assustar. Põe à noite uma lanterna aqui embaixo do rosto para criar um ar fantasmagórico, né? E a gente vê que é realmente uma figura muito estranha. Essa iluminação de baixo para cima torna as pessoas muito fantasmagóricas mesmo. Esse terceiro de cima a iluminação lateral forte nos mostra a mão dele, nos mostra o terno, a camisa social, dá para a gente ver uma gravata, dá para a gente ver um cachimbo, e forma umas rugas pequenas aqui em torno da boca, né? e do malar, né? Que dá um ar de maturidade, mas de uma certa jovialidade também, de seriedade, de confiabilidade. Então, é muito comum a criança, geralmente, pré-adolescente, falarem o presidente, porque para eles, na cabeça deles, o presidente deveria ser isso, né? Uma pessoa madura, mais jovem, maturidade emocional, serenidade. Só que no mundo inteiro, cada vez mais a gente tem certeza que isso é só uma imagem, né? Que os jovens, que os pré-adolescentes desejariam ver. Na parte de baixo, a gente tem esse primeiro, que tem uma iluminação que vem, frontal e de cima para baixo. O que acontece com ele aí? Você também, quando eu pergunto, geralmente, e assim, independente da idade, falam, é o poderoso chefão, é um gangster, enfim, alguém muito do mal, mas muito poderoso, o poderoso chefão. Porque a iluminação desse modo, primeiro, não deixa que a gente veja os olhos dele. Os olhos dele estão completamente escuros e formam uma série de rugas que nas outras imagens não tem. Uma série de rugas em torno da boca, de altos e baixos, de sombras e luz, que fazem parecer um muxoxo de desprezo. Isso é claro que essas leituras que eu estou fazendo, elas não são as únicas possíveis. Cada pessoa também vai ler essas imagens de acordo com o conhecimento delas, de acordo com a vida que elas têm, de acordo com
várias informações culturais, enfim. Mas eu estou falando que é a média das respostas que eu recebo quando eu pergunto. Esse do meio, embaixo, já é uma pessoa, digamos assim, mais ou menos desconhecida, mas que ainda temos alguma informação sobre ela. E essa de baixo, à direita, é uma pessoa completamente desconhecida. É engraçado que essa do meio, aqui embaixo, eles, em geral, falam que é um detetive, é um policial, um detetive particular. Eu acho que o cachimbo também ajuda muito a gente a ligar com o Sherlock Holmes da vida, né? Mas o último, a gente não tem informação nenhuma sobre ele. Mas por que eu estou mostrando essas imagens? É porque quando a gente fala que a fotografia é cópia do real, sem dúvida, a gente está vendo o que a fotografia está nos mostrando é a luz que incide nesse homem e vem para a câmera, ou para os olhos da gente, se nós estamos lá presentes. O que acontece, então? É que é cópia do real, mas que real é esse? Se eu posso fazer com que a pessoa que está na frente da minha câmera dê ao espectador da foto, ao espectador do filme, opiniões tão diversas sobre essa pessoa. Então, não importa muito quem está na frente, sim, importa de que maneira o espectador está vendo e julgando o caráter da pessoa. Muitas vezes, isso é usado no jornalismo, porque as fotos passam por um fotógrafo, depois passam por um editor. Isso é feito nos jornais o tempo todo, mas é feito também no cinema, de formas a que seja escolhida a imagem que a imprensa, que o jornal, enfim, quer dar dessa pessoa. Se essa pessoa não é muito benquista ali, ela pode ser maldosamente manipulada, a imagem dela pode ser maldosamente manipulada para dar uma impressão ruim, mesmo que sutilmente, não tão abertas como nesse exemplo, mesmo que sutilmente, mas é importante, então, a gente estar atento para não sofrer certas manipulações de um julgamento precipitado de alguém por uma imagem que viu. Eu vou passar rapidamente por outros recursos que nós temos para que a gente possa, enfim, começar a falar do fazer, da segunda parte da oficina, que é Cinema na Escola, fazer. Essa é uma imagem, como exemplo também de uma fotografia feita e como a gente pode observar o quadro inteiro da fotografia, que é muito expressiva, uma foto de Sebastião Salgado, feita na década de 1980. E o que acontece com essa foto? O Sebastião Salgado trabalhava com uma agência francesa chamada Magnum, cujos fotógrafos andavam fazendo reportagens pelo mundo inteiro. E ele se preocupou, se interessou em fotografar o que ele chamou de êxodos, que é uma coisa que, infelizmente, da década de 1950 para cá, acabou se expandindo muito depois da guerra e por várias outras questões, né? Essa foto aqui é no Sahel, uma parte africana, desértica, faz parte do estudo dele do Sahel, e a gente vê aqui 4 figuras, o que parece ser uma família. Nós temos aqui uma pessoa ao fundo, de costas para a câmera, olhando para uma paisagem desértica, olhando para trás, olhando provavelmente para o lugar de onde veio, olhando para o passado. E a gente tem 3 outras figuras olhando para a câmera, para frente, não para a câmera. A única pessoa que está olhando para a câmera é um homem, do qual a gente tem poucas informações, porque ele está
envolto numa roupa, né? A gente sabe que ele está olhando para a câmera, consegue ver alguma coisa do rosto dele. A gente vê uma pessoa aqui que parece ser uma menina, filha, provavelmente, desse casal. Também poucas informações, já que o sol estava bem baixo. O que chama realmente a nossa atenção para o drama dessa família é essa imagem em primeiro plano dessa criança menor, que, embora ele esteja também com a mesma iluminação, claro, mas ele está mais visível. E a imagem de tristeza e dor nele é muito forte. Então, nós temos aqui uma composição, um céu meio tenebroso. O Sebastião Salgado sempre gostou de trabalhar com preto e branco. Fez coisas coloridas também, mas ele sempre gostou dos tons de cinza, preto e branco nas suas fotos, porque cria realmente, muitas vezes, um ar mais dramático, né? Quando a gente olha essa foto, a gente tem um quadro perfeito de alguém que olha para trás, que está provavelmente se lamuriando, olhando para o passado, para o que era, e esse outro grupo em primeiro plano vindo para frente, porque não tem outra alternativa. É tido como, o Sebastião Salgado é tido como o grande cronista do Êxodo, porque daí em diante ele foi fotografando muitas massas de pessoas que se deslocavam dos seus lugares por fatores como guerras ou péssimas condições climáticas, ou seja, as duas coisas geravam fome, impossibilidade de sobrevivência. E, infelizmente, toda vez que a gente abre um jornal hoje, a gente vê que existem grandes massas de pessoas também tentando sair de um lugar e ir para outro, e conflitos muito em torno dessa questão. Bom, vamos voltar um pouco. Espera aí, só um tanto. Vamos voltar um pouco aqui para que a gente possa pensar, então, nessa segunda etapa, que é justamente a etapa de criação. A gente vê muita coisa importante, a gente discutir filmes, discutir as fotos, discutir o noticiário, discutir todas as questões do entorno da gente, do mundo que a gente vive, da comunidade que a gente vive, do país que a gente vive. Discutir uma coisa muito interessante, discutir no sentido de trocar ideias, trocar visões, porque a nossa cabeça se abre enormemente quando ouve a opinião do outro. Toda vez que a gente ouve a opinião de alguém, a gente é, de alguma forma, obrigada a refletir sobre o que o outro está dizendo, concordar, discordar, não importa, mas a gente vai ampliar um pouco a nossa visão, discutir filmes que a gente viu, conversar, debater, porque sempre num filme que a gente vê, sobretudo pela primeira vez, alguém viu alguma coisa que nós não vimos, né? Então, nós temos aqui as fases de criação de um vídeo, quando a gente, depois de ver bastante, ou junto com ver bastante, que não existe uma ordem nisso, a gente resolve fazer também. Lembrando que quando a gente propõe de fazer vídeo na escola, de fazer filmes na escola, a gente não está falando só de ficção, a gente está falando de reportagens, de documentários, a gente está falando de animação, a gente está falando de temáticas diversas, inclusive de fazer aula com vídeo, né? Ou seja, alguém tem que falar sobre o sistema solar, por que não fazer um vídeo sobre o sistema solar? Por que não fazer uma animação sobre o sistema solar? Tem coisas lindas que podem ser feitas
no estudo científico do currículo escolar. Então, nessas fases de criação de vídeo, a gente pode pensar o seguinte: antes de qualquer coisa, a gente deve definir o tema e a forma de abordagem. É muito interessante quando a gente faz isso com uma turma inteira, porque além de alguns exercícios de percepção, de reflexão, a gente também vai fazer um exercício de generosidade muito importante, porque um filme não é feito sozinho, ninguém faz um filme sozinho. Né? Um filme, eu até conheço gente que já fez filme, sendo o roteirista, o diretor, o fotógrafo e até os atores, né? Mas era uma pessoa muito particular. Em geral, um filme é feito com a participação de várias pessoas. Então, quando a gente leva para a sala de aula a possibilidade de fazer um filme, mesmo que a gente divida a turma em grupos, esses grupos vão ter que negociar pensamentos, vão ter que negociar que tema é esse que a gente quer abordar, qual é a forma de abordagem, se a gente vai fazer um documentário, se a gente vai criar uma ficção em torno desse tema, né? Depois que a gente tiver o tema e a forma de abordagem, a gente tem que definir os personagens. Que personagens são esses que eu vou usar para contar minha história? História inventada ou história real? Bom, no caso da ficção, a gente vai inventar os personagens, vai criar esses personagens com a sua história de vida, né, com a sua idade, com as suas características emocionais. E no caso do documentário, nós vamos ter que pesquisar quem é que a gente quer, então, entrevistar ou mostrar. Enfim, esses são pensamentos prévios. Também é importante desenvolver o roteiro, descrevendo as imagens e a fala de cada cena, ou então fazendo uma storyboard. Às vezes se faz até os dois, é mais interessante, inclusive, fazer os dois. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é o storyboard. Um roteiro, eu acho que as pessoas já têm uma ideia melhor do que pode ser. Muita gente pega uma página, uma folha em branco qualquer, divide em duas partes. Na primeira, descrevem a cena, a ação, onde os personagens vão estar, em que local, se é fora, se é um exterior, se é um interior, se vai precisar fazer ali para que o diretor de arte, o cenógrafo, enfim, todo mundo possa também saber como deve fazer a sua parte. Né? E, no caso, esse roteiro, não importa se ele é uma ficção ou é um documentário, sendo que sempre no documentário se faz um roteiro mais pontual, deixando para ver também o que pode acontecer no desenrolar, né? Porque às vezes a gente vai com a cabeça de uma coisa e acaba se deparando com outras possibilidades, né? Depois a gente tem que escolher as locações que melhor atendem ao roteiro, ou seja, que lugares são esses que eu vou filmar. Isso tem muito a ver também com as escolhas, né? Se eu vou escolher uma história em que entra uma família, eu vou ter que encontrar uma casa, ou preparar uma casa para essas famílias, para essa família estar. Ou então eu vou ter que saber em que lugares eu vou para poder fazer o meu documentário. Depois que a gente escolhe as locações, é que a gente vai ter que ver algumas outras coisas importantes, são definir as funções das pessoas na equipe. Quem vai fazer a direção? Quem é que vai fazer assistência de direção? Que muitas vezes, até num filme muito simples, é importante para que alguém não fale na hora indevida, alguém que está atrás das câmeras, enfim, ajuda a controlar o ambiente. Quem vai fazer a produção? Ou seja, quem é que vai contatar aquele cara que eu quero entrevistar, que eu adoraria entrevistar? Quem é que vai produzir
o cenário, quem é que vai arrumar aquele vaso que eu quero botar ali? Enfim, a produção é a pessoa que vai atrás de tudo que for necessário para que essa filmagem aconteça. A direção de arte, como a gente já sabe, é aquela pessoa que vai falar, não, esse personagem é assim, assim, então vamos providenciar esse tipo de cabelo, esse tipo de vestimenta, esse tipo de cenário. Quem é que vai fazer a fotografia? Quem é que vai ficar com a câmera na mão? Quem é que vai fazer a continuidade? Que eu também já vou explicar o que é a continuidade, né? Quem é que vai fazer a edição? Ou seja, quem vai sentar no computador para botar uma imagem atrás da outra e ali a gente poder fazer a sequência certa que a gente quer. E, por fim, quem é que vai cuidar da música? Também já vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. A gente vai ter que eleger os atores e os figurantes. É bom a gente entender que essa função não precisa ser rígida. 3 pessoas podem se revezar na fotografia, 3 pessoas, 4, não sei, podem se revezar na direção, e isso tudo faz com que as pessoas sejam mais, a produção seja mais dinâmica e as pessoas tenham mais possibilidades de experiência ao trabalhar nesse filme, né? Quando eu falo fazer um plano de produção e providenciar tudo que for necessário à filmagem, é o seguinte, tem a ver com aquilo da continuidade ali. Às vezes a gente faz um roteiro, vou dar um exemplo bem simples. A gente faz um roteiro de uma ficção que a história começa na escola. Depois ela vai para um lugar onde todo mundo se reúne para tomar uma Coca-Cola e conversar, depois ela vai para a casa de um dos personagens, depois ela volta para a escola, acaba na escola. Agora, em vez da gente filmar nessa ordem, a gente faz logo o começo e o fim do filme dentro da escola. Depois é que vai para as outras locações. Isso é importante porque poupa tempo, poupa cansaço, e a gente vai resolver isso fazendo depois a edição. E o continuista é importantíssimo nessa hora, porque é a pessoa que vai marcar os planos, vai escrever num papel plano 1, sequência 1, plano 1, essa da escola é a primeira sequência. Vamos fazer essa primeira sequência agora. Então, plano 1 é de longe mostrando toda a sala de aula. O plano 2 é mostrando uma pessoa com o celular na mão, fazendo alguma coisa na hora em que deveria estar prestando atenção na aula. O plano 3 é a professora ela falando, olha, fulano, você tem que prestar mais atenção na aula. Enfim, a pessoa da continuidade vai dizer isso. E se ela tem outra função importante, muito importante. Se depois daí a gente vai na escola, as pessoas podem estar de uniforme. Mas a menina botou um brinquinho. No dia seguinte, vai filmar lá fora, no filme, isso seria o mesmo dia, ela tem que estar com aquele brinquinho também. Então, o continuista é aquela pessoa chatinha que vai olhar todas essas coisas sendo feitas e vai ter a importância de tudo sair sem pulos. Alguém chega e fala, ontem ela estava com um brinco grande, hoje ela está sem brinco. Né? Então, assim, se a coisa acontece no mesmo dia, sequência uma da outra, essas coisas são complicadas. Então, esse plano de produção de filmagem ajuda muito, fazer um roteiro de filmagem mesmo que esteja fora da hora, e depois que tudo está pronto, aí vamos criar a arte, vamos fazer a cenografia, o figurino, a maquiagem, tudo que for importante para que a gente possa caracterizar nosso personagem e situar a nossa história. Bom, durante a filmagem,
é isso, filmar as cenas necessárias, sempre escolhendo com muita atenção o enquadramento, verificando tudo que está dentro do campo de visão da câmera e refilmando até se sentir satisfeito, sem preguiça, né? Porque, na verdade, esse deve ser um ato de prazer, não deve ser um exercício forçado para ninguém. E geralmente não é. Geralmente, quando se propõe aos alunos, vamos fazer um filme, é muito simples, é muito comum que todo mundo queira fazer o filme e participar da filmagem. O que existe de vez em quando é algum conflito, não gostei desse tema, então não vou fazer, não quero ser fotógrafo, eu quero ser continuista, não quero fazer continuidade, eu queria mesmo era dirigir. Por isso que eu falei que era um exercício de generosidade, porque eles vão ter que aceitar a opinião do outro, eles vão ter que acatar o que a maioria decidir, eles vão ter que acatar as ponderações, tanto do mediador, que é o professor, quanto dos seus colegas, e vão ter que dar o melhor de si, mesmo quando não gostam muito daquilo que está sendo feito, né? Bom, depois que for filmado, em que todo mundo estiver satisfeito com o resultado, a pessoa lá, o ator, fez uma bela de uma atuação, está tudo certo, nós vamos editar. Ou seja, a gente vai colocar as imagens na sequência e o que é mais interessante, no ritmo que a gente deseja. Por quê? Porque muitas vezes os planos tendo o mesmo tempo de duração na tela, ele não nos dá realmente a impressão que a gente gostaria de ter do filme. Então, se a gente está fazendo uma corrida, uma perseguição, a gente vai botar pedacinhos pequenos do filme, mostrando de vários ângulos, botando os pedacinhos pequenos para que a montagem fique num ritmo acelerado, como os filmes que a gente vê de perseguição, quando a gente vê um filme de ação, né? A polícia vem correndo atrás dos bandidos, os bandidos passam com o carro em cima de uma banquinha de fruta, depois mostra de outra, a polícia passa atrás. É sempre dessa maneira que surge o ritmo. Ou então, se a gente está mostrando um casal de namorados, a gente não vai usar esse ritmo, a gente vai deixar as imagens ficarem mais tempo na tela, os dois andando de mão dada, né, andando, aí a gente vê eles indo, depois a gente passa a câmera para frente, mostra eles vindo em direção à câmera, mas num outro ritmo, né? Depois, na edição, a gente vai inserir a música e outros sons que, porventura, não foram captados na hora da filmagem. Vamos dizer que tem uma freada, a gente quer mostrar um acidente, mas a gente não vai filmar um acidente, mas a gente, com o som, pode fazer o espectador entender que houve um acidente, é uma freada, uma batida. Todos esses recursos a gente encontra na internet, existem muitos sites de sonoplastia que vocês podem explorar ao máximo. Bom, a questão da música é uma outra questão que nós precisamos muito prestar atenção, porque se vocês têm a intenção, de repente, de colocar no YouTube, no Vimeo da escola, ou de alguns dos participantes do filme, é bom prestar atenção que música que tem um autor, não, o Facebook vai bloquear e o Vimeo também, porque se a gente não tem o direito autoral de colocar essa música, e algumas músicas que a gente escolhe são estrangeiras, a gente não consegue realmente pedir direito às pessoas. No Brasil até tem gente, Chico Buarque e outros, costumam dar o direito. Mas, olha, é tão legal, é tão interessante que a própria turma faça o seu som, faça a sua música. Dentro das turmas, em geral, tem alguém que toca alguma coisa, tem alguém que tem uma bela voz para cantar, ou tem um coral, ou, enfim, só percussão, ó. A gente só ficar buscando meios de ter uma percussão. Não esquecer também de colocar os créditos
É muito importante que a equipe se veja nos créditos. É muito gratificante para as pessoas se verem nos créditos do filme. Estava falando o que é um storyboard. Um storyboard é uma espécie de uma história em quadrinhos que os cineastas fazem, né, geralmente, às vezes, se contrata um quadrinista, um desenhista para fazer, que é onde ele pensa como vai ser, onde vai estar a câmera, o que a câmera vai mostrar em determinados momentos do filme. Bom, aqui a gente vê 4 desenhos de storyboards feito por um autor, por um cineasta japonês importantíssimo, que é o Akira Kurosawa. Mas aí não vale, né? Ele fazia isso porque ele era um grande desenhista, um bom pintor. Então, ele entregava para sua equipe essas imagens. O diretor de arte, o figurinista, sabia exatamente como fazer essa roupa, essa outra roupa, essa foto aqui, esse desenho do cavalo com o samurai, é de um filme que ele fez chamado Ram, e essa cena é belíssima, e é exatamente como é essa proposta que ele fez e mostrou para a sua equipe. É um filme que eu recomendo. Mas será? A gente não é tão bom assim, né? Pode ter um aluno, outro que saiba desenhar, goste de fazer quadrinho, mangá. Então, ele vai ser ótimo para fazer um storyboard. Mas se não tiver também, olha só. Isso aqui é um storyboard também, feito pelo Glauber Rocha, né? Aquele cineasta que estava lá mostrando para a gente como é importante ver ou ouvir. E é de um filme chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um dos filmes mais premiados no mundo. Ele ficou famoso com esse filme, é um belíssimo filme, realmente. E ele é o autor daquela frase que as pessoas citam com muita frequência, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Perfeito. Uma ideia na cabeça, sim, porque se a gente não tiver uma ideia na cabeça, dificilmente a gente vai poder contar uma história. E é para isso que o cinema serve, para contar histórias reais ou inventadas. Mas se a gente não tem uma ideia na cabeça, não sabemos que história vamos contar. Quanto à câmera na mão, também é importante, porque sem a câmera a gente não faz um filme. Mas essa relação, quando ele falou, ele só estava querendo dizer, não precisa de uma superprodução. Mas olha só, o storyboard dele é muito mal desenhado, é boneco palito, né? Mas ele sabia exatamente o que ele queria. Ele fala, olha, aqui é uma lente 28, uma panorâmica, esses outros aqui, tem um traveling, que é a câmera se deslocando como traveling, viajando, né? A câmera se desloca. Aqui a gente vê, eu selecionei um plano, que foi um desenho dele, que está aqui, olha, lente 50, plano fixo. E aqui está o que ele desenhou. E no filme, o resultado é esse aqui, embaixo. A gente vê que é o representante do Deus aí, né? É o beato aí dessa história. A gente vê 2 estandartes e a gente vê povo em torno dele e ele numa posição de clamar aos céus, né? Então, é o seguinte, uma ideia na cabeça ele tinha. Deus e o Diabo na Terra do Sol é o que a música do filme diz, né? É do Sérgio Ricardo. A terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E Deus aqui, no caso, é representado pelo beato e o diabo é representado pelo cangaceiro. É um filme que a gente recomenda muito porque é belíssimo. Um filme muito importante. Olha, eu queria mostrar para vocês agora um filme que eu considero muito, muito, muito
interessante. Quando eu vou para alguma mesa redonda aqui fora, eu levo, porque é uma mostragem muito boa de como fazer um filme com toda a simplicidade, atendendo às necessidades e desejos dos alunos. Esse aqui, no fundo, ele é um filme que fala sobre bullying, que agora nós temos uma palavra, né? Uma só, para nomear aquela implicância que um aluno às vezes tem com o outro, ou que um grupo inteiro tem contra um aluno, que é digamos assim, são falas de certa perversidade, que a gente resume hoje nessa palavra inglesa, né? Bullying. Para a gente ver como eles criticam isso e como, enfim, a produção é de uma simplicidade enorme. Vamos lá. Tudo bem? Mais ou menos. Ué, não tá animada não pra ir na festa das Gisele de 15 anos no sábado? Eu não. Por quê? Não tem companhia pra ir. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem. Eu vim aqui saber se vocês não querem ir na festa da Gisele comigo. Eu não quero ir, não. E se eu fosse você, eu nem iria. Por quê? Com esse teu visual, igual uma sapatona. Chegava na escola igual uma menina, agora tá chegando igual um menino. Dá licença. E aí, Flávio, tá triste por quê? As meninas não quiseram ir na festa comigo. Pô, eu também tô sem companhia. Se você quiser, a gente pode ir junto. Ih, garoto, você acha que eu vou com preto neguinho pra festa? Sai fora, seu neguinho. Flávio, nada a ver. Pô, tinha nada assim. E aí, Pedro, tá triste, cara? A Flávia não quis ir comigo na festa? Eu ainda não tenho companhia no momento, a gente pode ir junto, pô. Seria maneiro, pô. Qual é? Você acha que eu vou com uma boca de lata igual você? Com um bujãozinho desse, prefiro nem ir à festa. Pô, que sacanagem, hein? Muito estúpido mesmo, muito estúpido. Quem é estúpido, cara? É o Pedro. E aí, eu vim te convidar pra gente ir na festa da Gisele no sábado, tá afim de ir na festa comigo? Acha que eu vou com você, dente quebrado, cara de maneco. Sai daí, corta essa, garoto. E aí, Ricardo, tá animado? Por quê? Por causa que a Karine acabou de passar aqui, me ofendeu, me chamou de dente quebrado. Não liga não, vai ter a festa sábado. Quer ir comigo? Não tem companhia ainda? Aí foi, você com esse cabelo aí, cheio de chapinha. Vai ficar 2 horas fazendo essa chapinha, vê se toque, vê se não esquece de levar o guarda-chuva. Tudo bom com você? Tudo bem. Tá animada pra ir na festa? Mais ou menos. Quer ir comigo? Eu tô sem companhia? Eu ir com você, um cabelo oxigenado, 4 olhos baixinho. Corta essa, garota. Ei, só porque eu sou baixinho eu uso óculos, nada a ver. Até parece que ela é muito alta. Ei, vocês também, tá olhando o quê? Esses fofoqueiros, vão cuidar das suas vidas, esses biblioteiros. Eu, hein? Bom, eu adoro esse filme, porque eu acho ele de uma simplicidade enorme,
é uma preocupação constante dos jovens, essas pequenas maldades que um faz com o outro, mas que ele sofre e depois ele faz também e não percebe o quanto ele se aborrece quando sofre, mas ele faz a mesma coisa. Então, é muito importante a gente, quando vai fazer uma mediação no trabalho, a gente se preocupar com algumas coisas, né? O professor nunca deve dar a primeira palavra e sequer a última palavra. Da escolha do tema ao argumento deve ser feito em grupo e livremente debatido, com o professor, professora, questionando os porquês, fazendo com que eles defendam suas escolhas, que eles tenham argumentos para sustentar por que querem fazer aquilo, porque é uma forma deles refletirem sobre o que estão fazendo. Essa mesma postura deve ser mantida em todas as etapas da realização do filme, do roteiro à edição, de forma a permitir que a obra seja a expressão dos alunos, discutindo suas necessidades e preocupações. Quer dizer, embora possa existir um certo desejo de interferir, o ideal é que o educador seja um bom ouvinte. Por outro lado, ao permitir que eles façam tudo sem serem questionados, nós perdemos a possibilidade de enriquecer o processo educacional que esse meio oferece. Ou seja, a postura do mediador, questionando o tempo todo, mas por que você quer botar a câmera aqui? Você acha que aqui vai expressar melhor o que você quer dizer do que botar mais de longe? Enfim, discutindo as escolhas deles, porque aí eles são obrigados a refletir sobre suas escolhas e a refletir sobre a linguagem, enfim, refletir sobre o que eles desejam realmente. É importante também eu lembrar de uma outra coisa, a gente ouviu música nesse filme, essa música é buscada em sites de Creative Commons, ou seja, sites onde autores de alguma música, eles compartilham ali, cedendo os direitos autorais. Então, não tem problema se buscar nesses sites. Né? Eu acho importante a gente poder, então, pensar em todos esses aspectos e poder usufruir desse meio riquíssimo de ensino, tanto para que a gente veja, é importante, se o professor vai usar um filme para falar de história, por exemplo, é importante que ele veja o filme antes, entenda a linguagem que esse filme está tendo e entenda uma coisa, às vezes faz para dinamizar o curso, para dinamizar a sua aula, porém, os alunos, como todos nós, né, eles gostam de filmes, nós todos gostamos de filmes, mas não de qualquer filme. É importante perceber que filmes eles não gostam, que filmes eles preferem, que gênero, e também entender que muitos filmes mostram a história de uma forma muito parcial. Muitos filmes americanos, eu vou citar os americanos, mas não são só eles, digamos assim, puxam a brasa para a sardinha deles quando vão explicar qualquer fato histórico. A gente precisa ter muito cuidado para não usar esse recurso de uma forma menos precisa. Então, é importante que os professores vejam, escolham com muito critério e que o debate seja livre e solto. E na hora de fazer, como eu falei, a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e eu gostaria de vê-los produzindo muito na próxima edição da Amazônia das Palavras, quando a gente pretende estar de novo presencialmente. Um grande abraço a todas e todos.
aprender. Amazônia das